capítulo 10. Bem-aventurados que são misericordiosos. O item que nós vamos estudar hoje chama-se Perdoai para que Deus nos perdoe. Bem-aventurados que são misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos têm ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Mateus 6, 14, 15. Se vosso irmão pecou contra vós, cobrai-lhe a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, ganhaste o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Mateus 18, 15, 21, 22. A misericórdia é o complemento da brandura, porque aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e nem pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam a alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade cheia de fé. A outra é calma, plena de mansidão, caridade. Ai daquele que diz: nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, certamente será por Deus. Com que direito reclamaria o perdão de suas próprias faltas se ele mesmo não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe a seu irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Há, porém, 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma é grande e nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, que evita com delicadeza ferir o amor próprio do adversário, ainda que a este caiba inteiramente a culpa. A segunda é quando o ofendido, ou aquele que assim se julga, impõe ao outro condições humilhantes e o faz sentir o peso de um perdão que irrita. Em vez de acalmar, se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a todo mundo: vê como sou generoso. Em tal circunstância, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí generosidade, mas apenas uma forma de satisfazer o orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que prova mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Então, aqui, perdoar para que Deus nos perdoe, a gente sabe que nós, espírito encarnado, com as nossas imperfeições muito latentes ainda que trazemos na alma, temos muita dificuldade com isso. Principalmente onde nós estamos inseridos no grupo familiar. Porque o grupo familiar, ali nós temos aqueles espíritos simpáticos e os antagônicos, que vêm naquele seio familiar para as separações, para os equívocos que foram cometidos em vidas passadas, para que nós ali novamente, junto desse grupo familiar, possamos trabalhar em cada um de nós essas reparações, mas como o próprio texto diz, com sinceridade, com generosidade, com a benevolência,
no campo profissional comigo, ele não tem, mas eu tenho. Eu tenho que entender mais do que ele, porque eu já tenho, já cheguei numa casa espírita e eu também tenho dificuldade. Porque nós sabemos que perdoar é muito difícil para nós. É uma dificuldade que a gente, quando a pessoa nos ofende, a gente se sente ofendido, a gente quer retribuir. Ou então nunca mais vou olhar para a cara do fulano ou da fulana, né? Eu posso até perdoar, mas não chego perto de mim. Então, qual é esse perdão? De que forma você está perdoando? Então, eu vou aqui colocar o significado da palavra perdão. É a ação humana de se livrar de uma culpa, ofensa, uma dívida. É um processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento, raiva, rancor ou outro sentimento negativo sobre determinada pessoa ou por si próprio. Porque nós também não conseguimos fazer o nosso auto-perdão conosco mesmo, devido às nossas culpas. Nós temos também dificuldade com isso, no auto-perdão. Não só para perdoar o outro, mas perdoar nós mesmos. Perdoar para que Deus nos perdoe. É o título do comentário de Kardec. Lembrando-nos que todos nós, espíritos imperfeitos, sujeitos a erros, enganos e omissões, precisamos aprender a perdoar-nos mutuamente, a fim de que Deus nos possa perdoar, dando-nos novas chances de reparação desses erros, os enganos e os equívocos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 8, ele fala sobre a virtude. Provavelmente, o ano que vem, alguém vai falar sobre isso, né? Ele fala sobre a virtude, e ele diz assim: vamos encontrar um esclarecimento fundamental para entendermos a lição de hoje, que é perdoar. Justamente no item sobre a virtude, nos é esclarecido que a virtude é um conjunto de qualidade e os espíritos nos colocam que o perdão é uma virtude. Já começamos a ver então que para chegarmos verdadeiramente a perdoar, é necessário desenvolver um conjunto de qualidades que estruturam a virtude do perdão. Quais são essas qualidades? A benevolência, a indulgência, a amorosidade, a generosidade, a conversa com o outro, que você pode ter com aquele que te ofendeu ou que você ofendeu. Olha, naquela hora eu estava muito nervosa, coisa e tal, falei o que não devia, eu peço perdão, que você me perdoe, né? Então, se eu te ofendi, magoei você, estou aqui para reconhecer o meu erro, né? Isso é muito importante. Nós temos essas dificuldades. Recordando ainda que o Mestre Jesus nos disse: com a mesma medida que medirdes o outro, será medido. É como o texto coloca: como é que eu vou pedir perdão pelas minhas faltas, pelas minhas falhas, se eu não perdoo o outro? Quando eu chegar lá do outro lado com a minha malinha, eu falo: não abri aqui, o que tem nessa mala? Aí eu tem meu livro. Aí então vamos abrir esse livro, vamos ver o que você fez? Você lembra aquele dia lá com seu irmão? Você lembra aquele dia lá com seu marido? Com a sua esposa? Então, tá tudo aqui, ó, registrado, porque da espiritualidade não passa nada despercebido. Passa para nós, porque nós esquecemos, né? Então, recordar essa mensagem de Jesus: com a mesma medida que medirdes, o outro será medido. E por que fomos buscar esses itens? Justamente para esclarecer a nossa mente da necessidade que temos de desenvolver em nós essas qualidades que nos levarão ao perdão. É um trabalho cotidiano, é um trabalho de todo dia. Vamos recordar ainda no capítulo anterior que nos fala
Kardec nos diz no item 4 do capítulo 10, que estamos estudando, que aquele que não é misericordioso não pode ser brando e passivo. Então, gente, é um trabalho infantil, né? Nós temos essa dificuldade, mas temos que lembrar sempre que no Evangelho ele é a diretriz. O nosso trabalho, da nossa transformação, da nossa reforma. E o que é a misericórdia? A misericórdia é uma predisposição em perdoar uma ofensa, e antes de perdoarmos, precisamos desenvolver as qualidades da misericórdia, da brandura, da passividade. Aí estaremos nós a caminho de culminar o perdão. Por isso é que é tão difícil conquistar essa virtude. Porque qualquer coisa a gente se ofende, a gente é cheio de melindres. O outro não pode olhar torto para a gente e falar, fulano, você viu fulano que olhou esquisito para mim? Então a gente tem, né? Ninguém pode olhar torto para a gente, mas nós podemos olhar torto para todo mundo, né? Então ter esse cuidado, né? Mas se nos propormos uma metodologia para exercitarmos a misericórdia, certamente conseguiremos conquistar a virtude tão necessária no nosso relacionamento. Que tal exercitarmos a misericórdia nas pequenas ofensas? Aquelas pequenas ofensas que acontecem dentro de casa, aquele mal entendido, né? É igual aquele. Eu não sei se é Chico Xavier, eu não sei, mas eu ouvi isso lá no discípulo em uma das palestras. Quando dois não quer, quando um não quer, dois não quer. E ele fala também que quando um está muito nervoso, muito agitado, e quer falar, e falar, e falar, você pega aqui assim, ó. Você não consegue falar com água na boca. Só que ele também diz, não beba essa água, porque vai te dar uma diarreia. Porque a pessoa vai falar tudo para você, você põe a água na boca e fica só escutando. Mas o pensamento, então ele fala, vai te dar um piriri, como diz. Então você joga essa água fora. Então a gente tem que ter assim, né, esses exemplos, esses cuidados, né, de quando o outro está nervoso, a gente se calar, porque desequilibra, a pessoa está desequilibrada. E se você entrar na mesma faixa vibratória, você também vai entrar em desequilíbrio, aí vai ser, como dizia, vai ser um forfé, né, porque ninguém vai entender ninguém, vai ser mágoas, ressentimentos, as ofensas. Então sempre bom ter a garrafinha de água. Quando um faz, você já pega a garrafa de água e já fica ali. No item 15 desse mesmo capítulo, Paulo, o apóstolo, nos fala de 3 tipos de perdão, dizendo ele: perdoar aos seus inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar as ofensas é mostrar que está melhor, quando você consegue já perdoar o outro. E perdoar os amigos é dar-lhes prova da amizade. Porque nas amizades também acontecem as divergências de ideias, né? E às vezes a gente ofende, principalmente aquele que é amigo mesmo. Quando você está, às vezes, desviando do caminho, ele chega e fala: olha, eu vou dar minha opinião aqui, para te colocar, tipo assim, colocar no eixo. Então, e às vezes nós não gostamos do que esse amigo fala para nós, mas ele está sendo sincero. Então a gente, ele coloca perdoar os amigos é dar prova da amizade. Eu não entrei em detalhes porque ele também vai ser falado provavelmente no Evangelho. Vimos as 3 formas de perdão e vamos recordar ainda Jesus, que na sua passagem aqui na terra nunca foi contra o pecador, mas nunca apoiou o pecado. Jesus separava o pecador do pecado, porque ele sabia que o pecador era uma alma doente, era
o espírito necessitado. Né? Então, Jesus ele tinha essa sabedoria, esse discernimento, né? Essa compreensão de ver o outro. Tanto é que passou pela terra, deixando seus exemplos, né? E não se contaminou. E nós, quando estamos do outro lado, o que nós fazemos? Nessa reencarnação, eu quero isso assim, vou fazer isso assim, vou fazer assado, vou fazer desse jeito, não sei o quê, eu vou ser assim, eu vou. Pode pôr lá fulano lá, como meu marido, como minha filha, nós vamos resolver tudo isso quando está lá, né? Porque aí a amizade lá, coisa e tal, aí quando chega aqui, a gente esquece. O esquecimento do passado. E aí vem, com o passar da convivência com aquelas pessoas que vão, principalmente depois que passam, que chega a adolescência, que o espírito mostra quem ele é, aí a gente começa, né? Não, mas eu não consegui entender isso aqui. Né? Essa pessoa é insuportável. Não sei como que caiu aqui na minha família. Nós temos bem com todo mundo, mas essa daí eu vou falar, veio assim, o estraga prazer. A gente esqueceu o passado, a gente esqueceu a promessa de que quando a gente viesse nessa encarnação, a gente ia tentar resolver esses probleminhas, né? Então a dificuldade é para todos nós, enquanto espírito encarnado que somos no planeta Terra, porque é um planeta de prova e de expiação. Então as dificuldades são muitas. Não caberia a cada um de nós desenvolvermos uma metodologia própria para sanar as nossas dificuldades e conquistar virtude que nos darão não o título de santidade, mas uma forma de viver melhor, de sentir melhor, de pensar melhor e, consequentemente, sermos mais felizes. Porque quando nós estamos do outro lado, nós queremos ser felizes. Não, dessa vez nós vamos ser todo mundo feliz. Quando chega aqui no planeta Terra, a matéria fala mais alto do que o lado espiritual. E a gente se perde na ilusão do mundo material. Né? E aí acontece as divergências de ideias, os contratempos. Então, tudo isso é para a gente pensar agora no final de ano, que vem aí Natal, nascimento de Jesus. Vamos ler o Evangelho, pegar aquele trechinho assim. Sabe aquele caderninho lá? Porque hoje todo mundo é celular, mas eu ainda tenho assim um caderninho. Meu objetivo do ano 2025. Tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu consegui cumprir até agora 3. Mas a lista é grande. Consegui 3, tá? Mas vamos ver, se ainda está faltando uns dias, né? Quem sabe eu consigo 4. Então aquele caderninho lá para mim é muito bom. De vez em quando eu dou uma olhada nele assim. Ainda está faltando algumas coisas aqui. Recordemos que Kardec nos coloca 2 formas de perdoar, uma verdadeiramente cristã e a outra que pede. Que o próprio texto fala, né? Quando a pessoa faz o perdão pela ostentação. A marido me embargou aqui, coisa e tal, fez alguma coisa comigo. Eu falei, não, a marido você já está perdoada aqui na frente de todo mundo, né? Mas meu coração estava na tomada, aquela que ela saiu dali, a hora que ela foi descer aquela escada, né? Meu coração aqui está negro. E a reforma começa aqui. O sentimento começa aqui. Né? Então, é esse perdoar com ostentação. Agora, como disse a nossa colega ali, né, o Divaldo fala, perdoar não é esquecer. Não, como é que é mesmo? Não é esquecer. É não devolver. É não devolver. Exatamente. Você pode não esquecer a ofensa que a pessoa te fez, mas você já não está devolvendo no mesmo padrão vibratório daquela pessoa. Já é um caminho, né? Que você não está fazendo a devolução. Por isso,
Eis aí o grande desafio para o ser humano, perdoar tantas vezes quantas vezes forem necessárias. Que Jesus fala não 7 vezes, é 70 vezes 7 vezes. Então eu nem sei quanto vai dar essa conta. Acho que é assim, ilimitadamente. Viu? Acho que esse 70 vezes 7 é ilimitadamente. No relacionamento humano, não há como ocorrer tudo de forma que esperamos. Existem desencontros, somos diferentes e certamente ocorrerá situação na qual seremos contrariados. Resta-nos, pois, desenvolver em nós a qualidade tais como brandura, passividade, misericórdia, moderação, indulgência, para chegarmos ao perdão. Então, tudo é um processo, é aquela metodologia que ele fala ali para você exercitar, né? É aquela metodologia. O Evangelho segundo o Espiritismo nos dando uma visão mais ampla sobre o perdão e facilitando-nos a vivência dessa virtude, desenvolvendo-a por etapas através dos exercícios de cada momento em nossa relação. Ter o cuidado, então, sempre de não ofender aqueles que estão ao nosso redor. Quantos dissabores evitaríamos se soubéssemos silenciar quando não compreendemos? Silenciar quando não concordam conosco, silenciar quando não nos compreendem. Porque o mais importante de tudo é o que sai de nós para o outro. Então a gente tem que querer ter esse cuidado. Quando eu coloquei aqui que a pessoa está nervoso e quer discutir, né, com você as divergências, silenciar, põe água na boca. Fica bem quietinho, bem na sua. A hora que a pessoa acalmar, o melhor ainda é colocar água na boca e fazer a oração, porque aí o seu padrão vibratório vai chocar com essa pessoa. A tua luz, com a treva que ele está, porque a pessoa está em desequilíbrio, ele não está num padrão vibratório bom, ele está com muita energia negativa. Então, a água na boca, porque você não vai falar nada, mas o teu pensamento vai ajudar essa pessoa. Na oração ali que você está fazendo mentalmente, né, para aquele irmão. Precisamos buscar sempre no Mestre Jesus aquele que conduz os nossos destinos, os nossos indicadores, que nortearam a nossa caminhada para a grande conquista do amor. Porque Jesus só pregou amor, ele deu só exemplo de amor. Mas nós ainda temos também a dificuldade de dar o exemplo de amor. Eu ainda estava lendo, estava falando para ela, eu li um livrinho, e ele fala da família universal. Gente, a gente não está dando conta da família consanguínea nossa que está aqui, ó, do ladinho. Imagine se nós vamos dar conta da família universal. A gente tem que trabalhar isso também. Porque um dia, lá ele ainda coloca, um dia nós seremos a família espiritual terrestre. E a Terra será uma família de espírito terrestre, bons. Então, é uma lentidão, né, gente? É um passo. Nós já fomos expulsos, acho que lá de Capela, do Umbral, de tantos lugares. Mas já chegamos aqui. Estamos na fé, né? Na fé. Como ele nos disse, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Isso é um grande desafio que devemos nos propor para construir com este desafio, superar a nossa felicidade. Merecemos ser felizes, merecemos estar de bem conosco mesmo. Merecemos a paz. E a lei que tenhamos todo nesse universo de bem-estar, de alegria, só cabe a cada um de nós se nos propormos a desempenhar esse grande empreendimento que faz parte da saga da nossa evolução. Sempre tentar, pois somos espíritos imortais. Quando tropeçamos, vamos nos levantar e recomeçar. Sempre. Então, tem uma pergunta assim: como conciliar nossa situação de espíritos ainda imperfeitos com o perdão? Haverá sempre ocasião de falharmos? O que fazer? Resposta: toda conquista requer perseverança. E toda perseverança é construída com exercício. Com certeza será sempre através do exercício
que conseguiremos desenvolver em nós o perdão. Concluindo, antes de pedir perdão ao Senhor, é preciso que se perdoe aos outros, e se algum mal se tiver feito contra o irmão, é necessário reparar. Jesus disse que não perdoássemos 7, mas 70 vezes 7, o que quer dizer ilimitadamente. O perdão é um exercício de boa vontade que podemos exercer com recursos íntimos da alma. Perdão anunciado pelo verbo, sem que o coração o fortifique, não deixa de ser o prenúncio da disputa e do orgulho. Perdoar as ofensas é isolar-se dos fluidos inferiores, sem dúvidas projetados em nós. É ter serenidade na consciência, pela confiança adquirida, e ter certeza na lei universal de que somente recebemos o que damos. Então, o que nós semearmos, nós vamos colher. Se atos do vosso irmão vos prejudicam pessoalmente, ser indulgente, entregai-o a Deus, orai para que Jesus ilumine esse irmão, esclarecendo e, acima de tudo, perdoai-o do fundo do coração. Mergulhado em nosso íntimo, descobrimos que muitas vezes também fomos agressores, pois dissemos palavras duras sem analisar. Quando a gente responde, a pessoa nos ofende e a gente responde na mesma hora. A gente não está pensando, a gente está entrando em desequilíbrio. Orai e vigiai, disse o mestre. No entanto, se já vos envolveste em contendas e discussões, perdoai e acrescentai o amor ao vosso perdão, fazendo pela pessoa o que pedis a vosso Pai Celeste para vós. Substitui a cólera que perturba pelo amor que purifica. O exercício do perdão nos deixa livres e confiantes no poder e na ajuda de Deus no nosso dia a dia. Lembrar que o meu reino não é deste mundo, que o reino está dentro de cada um de nós, que trazemos as leis divinas na consciência para a transformação moral e temos o livre-arbítrio. Então as escolhas são minhas, mas as leis divinas nós trazemos na nossa consciência. Cada espírito traz essas leis divinas. Então basta despertar isso em nós, né? Aí eu acho que não vai dar. Tem o livro chama, acho que Esperança. O livro da Esperança é do Emmanuel, que tem tipo uma poesia chamada Donativos da Alma. Bem interessante, assim, porque isso vai trabalhar em nós, assim, a nossa fé, vai trabalhar em nós o quanto nós ainda precisamos evoluir, progredir moral e espiritualmente. Então fica aí essa, não vai dar tempo para me ler, mas fica aí essa mensagem para você, tarefa de casa. Ou vocês podem ler também no Natal,